Olá, meu nome é Joslaine Feroldi e eu estou aqui para apresentar o meu plano de ação. Eu escolhi o tema Gestão de Sala de Aula, mais especificamente as técnicas de Doug Lemov. Olá, professores, tudo bem? Eu reuni vocês aqui hoje para discutirmos e também para que eu possa apresentar um plano de ação. Espero que vocês lembrem que lá no nosso estudo de planejamento do segundo semestre houve uma inquietação dos professores com relação a duas turmas, o sétimo ano A e o nono ano B. Essas duas turmas foram relatadas pelos professores que apresentam dificuldades, mas não só dificuldades de aprendizagem, mas também dificuldades de interação com o professor, de interação com os seus colegas e por isso que eu preparei esse plano de ação para estar apresentando para vocês hoje. O público-alvo desse plano é vocês, professores, e os nossos alunos do sétimo ano e nono ano. E quais disciplinas que farão esse trabalho? Todas as disciplinas. Arte, educação física, história, por isso que todos vocês estão aqui nessa conversa. Nós temos por objetivo geral colocar os professores como um solucionador de problemas, garantindo o sucesso escolar de todos os alunos e principalmente que as crianças que enfrentam mais dificuldade de aprendizagem sejam atendidas com mais cuidado. Então, assim como nós damos atenção para aquele aluno que se esforça, que consegue fazer as atividades, nós precisamos dar atenção para esses alunos que têm maior dificuldade, sem deixar os outros de lado. Então, nós vamos trabalhar no coletivo, professor-aluno. Mas, mais especificamente, os objetivos, nós vamos apresentar as técnicas de Doug Lemov, que vem a melhorar o comportamento dos alunos com relação à participação e realização das atividades propostas por vocês, professores. Trabalhar a coparticipação professor e aluno e dar condições para que os alunos com maior grau de dificuldade tenham participação ativa durante as aulas. Como eu falei anteriormente, dar essa atenção para os alunos que têm maior dificuldade, entrosando com aqueles que têm mais facilidade de aprendizagem e que fazem as atividades e têm melhor compreensão com mais facilidade. Para isso, eu determinei 3 momentos. Esse primeiro momento é esse momento que nós estamos, de conversa, de exposição do plano de ação. Vou apresentar as técnicas que serão trabalhadas com essas duas turmas e também vou explicá-las de um modo mais simples, como elas funcionam, e depois eu vou disponibilizar um link que vai direcionar vocês para essas técnicas. Aí vocês vão ter ali um tempo para estudar até o início da próxima semana. Então, nós vamos utilizar essas duas técnicas, analisando o comportamento dos alunos, analisando o que vocês relataram. Eu percebi a necessidade de trabalhar primeiramente essas duas técnicas. A técnica sem escapatório. Como que é essa técnica? Às vezes, vocês, professores, já realizam dentro da sala de aula, mas não com frequência, ou não conhecem ela por esse nome, mas vocês já vão lembrar que vocês já devem ter feito alguma vez ou colocado em prática essa técnica. O professor consegue engajar todos os alunos, mesmo os mais tímidos e inseguros. O professor deixa claro que não tentar é inaceitável e que o erro, às vezes, pode ajudar a aprender. Então, vocês devem ter aquele aluno que quando você pergunta lá, o professor de matemática pergunta: João, quanto que é 4 vezes 4? Ele fala assim: não sei, professor. Ou às vezes dá de ombros e nem responde. Aí o que o professor automaticamente ele faz? Maria, quanto é 4 vezes 4? Aí a Maria responde: 4 vezes 4 é 16, professor. E você continua, perguntando para os outros alunos: o que essa técnica corresponde a isso? Você
vai ouvir a Maria, a resposta da Maria, mas você vai voltar lá no João e vai pedir para ele repetir a resposta. João, agora a Maria já respondeu que 4 vezes 4 é 16. Agora você vai repetir essa resposta. Então, pode repetir, João. Aí o João vai responder. Ele não vai ficar sem dar uma resposta. Por mais que ele não soubesse antes, agora ele sabe. Essa técnica é deixar o aluno sem escapatória de não responder. Seja na matemática, seja na arte, seja em qualquer das disciplinas. O professor ele vai fazer com que o aluno ele interaja, ele participe e ele responda o que é proposto. Mas lá no link vai estar descrito com vários outros exemplos que vocês vão conseguir se apropriar melhor dessa técnica. A outra técnica que eu escolhi foi controle o jogo. Aqui tem um exemplo. O professor pede para o aluno ler em voz alta, mas administra o processo para garantir expressividade, envolvimento e responsabilidade desse aluno. Ou seja, o professor vai pedir para um determinado aluno fazer a leitura de um conteúdo. Aquele aluno, ele não quer se expressar, ele não quer ler, mas a turma vai engajar aquele aluno para que ele leia. Olha, leia uma linha. Depois vai passar para o colega. Numa segunda aula, você vai pedir para ele ler 2 linhas. E você vai falar, ó, a gente só vai passar para o próximo colega quando você ler esse pedaço aqui. Então, assim, é engajar o aluno para que ele leia, é forçar ele a ler. Também controlar essa aula. Nós teremos 10 minutos que será para a leitura. Então, se você não começar a ler, a gente vai se atrasar no encaminhamento dessa aula. Então, colocar a responsabilidade da aula para o aluno também. 10 minutos para a leitura, depois nós vamos ter mais 10 minutos para socializar sobre essa leitura, mais 10 minutos para fazer uma atividade referente a essa leitura. Então, é cronometrar a sua aula e dar a responsabilidade que se você passar, né, dos minutos ali programado, o aluno é responsável por esse atraso. Então, assim, tentar dessa forma, com essa técnica, dar essa responsabilidade para aquele aluno que não se entrosa na aula, que não conversa, para dar a oportunidade dele de mostrar que ele tem conhecimento e que ele tem também capacidade, assim como os demais. Muito bem? Após isso, após essa nossa conversa, nós vamos para a segunda ação, para a segunda parte desse plano, que é pôr em prática essas 2 técnicas. Ou seja, agora que vocês já sabem que todos os professores vão trabalhar e o que vão trabalhar na sala de aula, vocês vão pôr em prática a partir da semana que vem, que eu já vou mostrar aqui no nosso cronograma. Então, os professores colocarão em prática as técnicas que foram selecionadas para essas 2 turmas. Após a aplicação das técnicas durante essas 2 semanas, eu vou estar fazendo o acompanhamento da hora atividade individual. Então, eu vou sentar com você, professor, na sua hora atividade, vou ouvir e vou colocar também o que eu relatei no meu relatório sobre o que eu consegui observar durante esse processo, tanto dos alunos quanto também do diretor, que vai fazer a observação nesse período para observar se o professor está colocando em prática essas técnicas dentro da sala de aula. Esse aqui é o cronograma que nós vamos seguir. Então, essa semana é essa que nós estamos, onde nós estamos realizando essa conversa. Após essa conversa, no início da próxima semana, após vocês já terem estudado, se apropriado dessas 2 técnicas, vocês vão colocar em prática. Vocês terão 2 semanas para pôr em prática, todos os professores, todas as disciplinas. E durante, então, aqui essas 2 semanas, o diretor estará fazendo a observação e me relatando o que ele consegue observar. Na semana 3, a gente vai fazer, então, esse acompanhamento da hora atividade. Eu vou estar acompanhando a hora atividade de vocês e a gente vai estar conversando sobre esse plano. Se funcionou, o que nós podemos melhorar, qual técnica que nós podemos incrementar para dar continuidade a esse trabalho.
o acompanhamento das ações. Nessa primeira semana eu organizei essa reunião, estudei essas técnicas para apresentar para vocês. No segundo momento ali, das 2 semanas de aplicação, eu estarei fazendo um relatório dos feedbacks do diretor, das observações feitas na sala de aula. E também vou estar colhendo informações extras, dos alunos, o que eles estão falando sobre a aplicação dos professores, se eles perceberam que os professores estão trabalhando dessa forma. E por último, registrar os relatos dos professores e fazer esse acompanhamento aqui da hora atividade. Vamos pensar se nós vamos manter por mais tempo essas técnicas ou vamos substituir por outras que deem melhor resultado. Seria isso então. Agora nós vamos pôr em prática o nosso plano de ação. Até